Alô galera que gosta e acompanha o futebol goiano, um forte abraço a todos vocês, em especial aos esmeraldinos e aos tricolores. Eu vou trazer a partir de agora uma análise desse empate entre Morrinhos e Goiás pela quarta rodada do Campeonato Goiano. Depois da vinheta, eu trago as minhas impressões deste duelo lá no João Vilela. Tá falando primeiro de um âmbito geral, né, do perfil do jogo. Este foi aquele típico jogo de uma equipe do interior contra um time da capital. Um time do interior que baseia a sua atuação no apoio de sua torcida e na disposição de seus jogadores. Do outro lado, a equipe da capital que aposta no maior poderio técnico do seu time. E o jogo foi exatamente isso. O Morrinhos valente, corajoso, mesmo sabendo as suas limitações técnicas, mas teve coragem de tentar agredir o Goiás. E o Goiás tentando e conseguindo em muitos momentos se sobrepor tecnicamente ao seu adversário. Então foi uma disputa interessante de ideias, qualidades e formatos diferentes. A, a, o desenvolver do jogo, né? Vamos começar pelo desenvolver do jogo. O Morrinho sai para cima do Goiás, até tentou fazer uma certa pressão, mas o Goiás era muito perigoso quando ia ao ataque, né? Tanto é que o Goiás, ao longo do jogo, o Goiás fez o gol, ainda no início, né, com o Nicolas, após uma falha ali do PP, né, inclusive ele foi substituído no primeiro tempo, ele dá um passe errado para o lateral, para o Dedé, e aí o Vinícius aproveita, invade a área e toca para o Nicolas. Eu havia até citado que no jogo contra a Jataíense o Goiás tinha utilizado muito dessa jogada, essa invasão lateral da área para o cruzamento para quem vem chegando próximo da pequena área. Tem se tornado uma jogada perigosa para os adversários desta equipe do Glauber. O Nicolas marcou assim contra a Jataiense e voltou a marcar hoje diante da equipe do Morrinhos. Ganhando o jogo, a característica não mudou. O Morrinhos continuou sendo uma equipe que tentava ir ao ataque, especialmente pelo lado esquerdo, né? Usava muito os cruzamentos do Paulinho, mas a defesa do Goiás tinha um bom comportamento nas bolas aéreas. O Goiás tinha uma certa dificuldade na entrada da área e isso tem sido uma rotina. No setor dos volantes, o Goiás não tem conseguido dar combate com qualidade na linha criativa adversária. Isso já aconteceu em outros jogos e nesse jogo de hoje também você via que o meio adversário sempre tem espaço para jogar, né? Consegue jogar, e a recomposição dos volantes do Goiás está lenta, especialmente por lado do Felipe Bastos. Quando ele sai para o ataque, ele demora para recompor. Estes ajustes o Glauber terá que fazer. No Campeonato Goiano, talvez isso não cobre tanto do Goiás, não tem um peso tão grande. Mas quando você entrar na reta final, nos clássicos, Copa do Brasil, fases mais adiantadas, Campeonato Brasileiro da Série A, se não tiver essa recomposição feita com qualidade, o Goiás vai sofrer demais dentro destes jogos. Bem, e quando o Goiás chegava, o Goiás, como eu citei, o Goiás criou muito, né? Esse jogo de hoje, assim como contra a Jataiense, o Goiás criou muito. Além do gol, o Goiás colocou três bolas na trave. O goleiro Wallace fez três, né? Vou citar aqui três excelentes defesas. Uma do Nicolas no primeiro tempo, uma do Apodi no segundo tempo e uma outra do Pedro Raul, né? Então o goleiro do Morrinhos teve uma atuação muito boa nesta tarde lá no João Vilela. Por que eu cito isso? Talvez o resultado foi ruim, sabe? O resultado do Goiás foi um resultado ruim. Mas eu não considerei a atuação do Goiás ruim. Achei que o Goiás fez uma atuação segura lá no João Vilela. A questão foi não ter definido o jogo. O Goiás pecou em não definir o jogo. Até finalizou para mim da maneira que tinha que finalizar. Só que hoje foi um jogo em que a bola, como eu citei, parou três vezes na trave do Morrinhos e outras três em grandes defesas do goleiro do Morrinhos.
Então o Goiás conseguiu criar, conseguiu jogar, conseguiu finalizar e finalizar até com certa qualidade, mas teve esses dois empecilhos, né, esses dois adversários, a trave e o goleiro Wallace, que seguraram vamos dizer, o placar, né, seguraram o marcador do Goiás em apenas um gol. Do lado do Morrinhos, o Morrinhos foi premiado pela sua valentia, pois mesmo em alguns momentos se expondo, mesmo em alguns momentos dando oportunidade para o Goiás definir o jogo, coisa que acabou não acontecendo, o Morrinhos foi em busca do resultado e numa jogada, num lance, né, de qualidade técnica do Roniel, né, pois ele consegue limpar a marcação do Maguinho, né, tirar a bola do alcance do Maguinho e finalizar com qualidade para empatar o jogo. Uma falha defensiva do Goiás naquele lance, porque o lance nasce de uma cobrança de lateral e quando sai o gol, os dois zagueiros do Goiás estão fora da área. Então o Reinaldo está dando um combate lá na frente, o Caio Vinícius vem escoltando o meia do Morrinhos, não dá o combate, não mata a jogada, ele apenas acompanha o jogador e aí ele acha o passe para o Roniel. O Roniel ganha a disputa direta, vamos dizer assim, individual com o Maguinho e empata o jogo. E mesmo depois que empatou, o Goiás ainda teve duas grandes oportunidades, né, para fazer o segundo gol, mas acabou desperdiçando. Uma o Pedro Raul bateu para fora, na outra o goleiro Wallace fez uma defesa espetacular, né, uma finalização a queima-roupa, quase ali da marca do pênalti. Então, em resumo, né, coletivamente falando, foi isso. Eu achei que o Goiás não foi mal. O Goiás fez um bom jogo, mas faltou ao Goiás a qualidade para definir a partida. O Goiás poderia ter matado o jogo hoje no 4-1, 5-1, tranquilamente, pelo que criou. Mas quando você não define, né, as suas jogadas, você mantém o jogo perigoso. E foi isso que aconteceu. O jogo continuou aberto, quando o Goiás já poderia ter fechado o jogo, e aí o Morrinhos encontrou o empate ali aos 32 minutos da segunda etapa. Individualmente, né, de quem eu gostei na equipe do Goiás. O, o Elvis, mais uma vez, muito bem no jogo. Vinícius, bem no jogo. Levou azar, né, num lance lá que ele ia arrancando pelo lado esquerdo. A bola parece bater um morrinho e correu mais do que ele queria. O Nicolas, bom jogo do Nicolas. Pedro Raul entrou bem no jogo, também substituiu. Poderia ter definido o jogo a favor do Goiás. Até acho que levou azar nas conclusões, mas ele poderia ter definido o jogo a favor da equipe alviverde. O Apodi entrou e deu novamente ao gol, movimentação ali pelo lado direito, quase faz o segundo gol do Goiás, quando o jogo ainda estava 1-0 para o time esmeraldino. Diego, bem. Então a zaga do Goiás foi segura, falhou nesse lance do gol, né, que eu citei, ali uma falha praticamente coletiva, mas uma falha coletiva com uma certa pitada de individual para o Caio Vinícius, mas o Goiás, de um modo geral, comportou bem. Os laterais não gostei, não apareceram no ataque, não comprometeram defensivamente, mas ofensivamente eles precisavam ter participado um pouco mais do jogo e nenhum dos dois conseguiu. Nem o Maguinho pelo lado direito, nem o Arthur pelo lado esquerdo. E os volantes do Goiás, achei que o Auremi manteve a pegada que ele tem dificuldades para jogar com a bola, e o Felipe Bastos, ao contrário, né, teve até bons passes, conseguiu articular bem a saída de jogo do Goiás, mas na marcação tem deixado a desejar. Né? Eu estou sentindo ele sem força para chegar, sem força para dar o combate, e isso ele precisa aprimorar, pois daqui a pouco o nível dos jogos vai crescer, o nível das adversidades, né? Pois os adversários serão mais qualificados, também vai crescer, e aí o Felipe Bastos precisa estar em outro patamar, caso ele queira ser titular da equipe do Goiás. Tranquilo, gente? Então essas aí as minhas principais impressões deste empate do Goiás lá na cidade de Morrinhos, 1-1. Mas você fique à vontade aí para dizer se gostou, se não gostou, o que você achou, né, desse jogo lá no estádio João Vilela. Vamos juntos debatendo os temas e os grandes assuntos aqui do futebol goiano. Muito obrigado pela audiência de sempre, um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.